Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. A gente começa o programa de hoje falando sobre o nosso estado e a crise política e econômica que vivemos. Há um ano, o Acordo de Recuperação Fiscal do Rio com o governo federal foi homologado. O planejamento vai, no mínimo, até 2020. Na última semana, o governo Pezão conseguiu uma liminar contra a recomposição salarial de 5% dos servidores do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o argumento de que o reajuste do funcionalismo quebra o acordo. O processo ainda corre no STF, mas nós vamos tentar entender mais desse assunto e o que mudou de um ano para cá com o economista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Sobral. Muito boa noite, professor Bruno. Boa noite, Denise, e boa noite a todos os ouvintes. Professor Bruno, eu queria começar te pedindo para explicar o que é que significou o Acordo de Recuperação Fiscal para o Estado do Rio de Janeiro nesse um ano que ele completa. É importante entender, né, às vezes diferente do que passa o senso comum, que esse acordo seja um socorro para o Rio de Janeiro, né? Na verdade, não é isso. O que o acordo permite é que aumente uma carência, né? Então, seja, por 3 anos, possivelmente prorrogado por mais 3, o Rio de Janeiro não pagaria, né, nem o volume de montante de dívida, nem os juros dessa dívida com o governo federal. Então, basicamente, o que esse acordo prevê para a gente é essa renegociação, né, mas sem nenhuma redução dessa dívida, ao contrário, inclusive essa dívida está aumentando nos últimos meses, né, com o governo federal. Pois é. Então, ou seja, é o governo federal apenas tratando o Rio de Janeiro como credor, né? E a gente tentando negociar isso com ele. Você começou dizendo que é o contrário do que pode pensar o senso comum, e é exatamente essa ideia que tentam passar para a gente, né? Socorro. Exatamente. E não é disso que se trata concretamente, então. Não, na verdade, eu digo que não é socorro, porque se você olhar o acordo, não tem R$1 de orçamento federal no Rio de Janeiro, né? Você não contempla, por exemplo, os problemas de desemprego, o problema agora dobrou, né, a taxa de miséria, de extrema miséria no Rio de Janeiro. Então não contempla um quadro, né, muito mais amplo, né, de um problema econômico, de recuperação econômica. Nada disso. O governo federal está fazendo ações buscando reverter esse quadro. Na verdade, o Rio de Janeiro devia um valor a ele não conseguia que o Rio de Janeiro pagasse, porque o Rio de Janeiro estava numa penúria financeira, né? Ele fazia arrestos, bloqueios de contas, arresto, pela justiça, obrigar que o Rio de Janeiro priorizasse repassar isso, inclusive antes de pagar salários, de pagar outras coisas que seriam prioridades, talvez, né? Então, ou seja, ele antes fazia essa chantagem, fazia o bloqueio de contas, obrigava que se pague, mas o poço ficou, né, raspou o tacho, né, como a gente fala, né? Sim. Então raspou o tacho, não tinha mais recurso, então ele aceitou uma renegociação, só que uma renegociação que é focada nessa questão, ou seja, o mais rápido possível o Rio de Janeiro pagar a dívida com ele, por isso ele impõe, via esse acordo, uma série de medidas compensatórias para tentar fazer o Rio de Janeiro pagar isso o mais rápido possível. Independente de ter recuperação econômica do Rio, resolver problema social ou não. Pois é, e o que a gente acompanha é uma queda de braço nesse momento, né, professor Bruno? Porque assim Sim. que a LERJ derrubou o veto do governador Pezão à recomposição salarial dos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, o governo já começou a argumentar que a medida poderia romper o acordo. Na semana passada, o governo conseguiu essa liminar que suspende o reajuste. Esse acordo, de fato, ele pode ser rompido? Por outro lado, como recuperar o Estado sem que os servidores consigam ter o seu poder de movimentar a economia? Então, é importante entender que é um governo extremamente frágil, é um governo que conseguiu se manter até agora, né? Depois dessa fragilidade toda, porque ele encontrou respaldo no governo federal, né? Nesse acordo com o governo federal, senão provavelmente ele estaria sérios problemas com risco de possível crime de responsabilidade. Então esse acordo ele foi
podemos dizer, uma saída para terminar essa gestão dele, né, apesar de não oferecer uma solução para o quadro maior, né, econômico do Rio. E com isso, evidentemente, qualquer medida que ele acha que possa pôr em risco ali, ele apela, chega para a opinião pública, mostra que então que isso vai gerar atraso salário, então cria, que eu chamo um pouco de um terror financeiro. Agora, para responder especificamente sobre o ponto do reajuste, né, existe podemos dizer, nos artigos do acordo, né, a previsibilidade de você fazer reajuste focado no artigo 37 da Constituição, inciso 10, que é aquele artigo que fala que o governo ele tem que fazer periodicamente, no caso seria anualmente, né, reajustes salariais para servidores para fazer a recomposição inflacionária, né? Então, ou seja, para você não ter essa perda de poder aquisitivo, né? É claro que a grande discussão, então, que está em jogo, né, isso que eu estou tentando chamar a atenção dos ouvintes, né, que não é propriamente se o acordo permite ou não esse reajuste. Mas, primeiro ponto, se esse reajuste você aceita, e aí é uma interpretação jurídica, né, não cabe a mim aqui fazer essa avaliação, né, eu teria que fazer, né, é um debate jurídico. Se isso que está se defendendo, a classe, junto com a LERJ e tudo mais, ela entra dentro do que está previsto na Constituição, inclusive você tinha por exemplo, esse caso de exceção no próprio acordo, ou você fala, não tem nada a ver, o próprio ação do governo do Estado coloca, dizendo que isso não tem a relação direta com o artigo da Constituição, então é um debate jurídico, né? Mas tem um pano de fundo maior do que esse. O pano de fundo maior do que esse, além do embate jurídico e de interpretação de lei, é de fato que a LERJ, ela aceitou o acordo, ela aprovou o acordo, e esse acordo é baseado em projeções, né? Eu sou economista, então, ou seja, você fez projeções econômicas que você tem que ali acompanhar a entrada de receitas, né? Saída de despesas e tudo mais, e evidentemente esse reajuste ele não está previsto nessas projeções. Então, se você, mesmo que fizesse uma interpretação de que juridicamente seria possível esse reajuste, para essas projeções, né, e para você tentar ali acompanhar isso, se não bater o que o Conselho Supervisor do Acordo espera de meta, você vai ter que buscar tirar esse recurso de algum outro lugar, né? Então você vai ter que apertar em algum outro lugar. Então, ou seja, o que eu chamo a atenção a discussão pode ser pertinente, cabe avaliar se pela Constituição isso é válido ou não, mas você tem que ter um olhar econômico para o negócio para, de fato, então, você buscar propriamente você renegociar a dívida em outros termos, né? Você, não é sair ou não do acordo, né? Mas como você pode revisá-lo, né? Pensando que está no momento eleitoral, você vai ter um outro presidência da República, né? No próximo ano, né? Então, como você renegociar essas coisas? O que não se pode fazer, e é esse ponto que eu quero chamar a atenção, é você, via a LERJ, né? Fazer uma série de ações sem ter um olhar propriamente para o todo, né? Para o problema como um todo. Senão, você está gerando, em certa medida, apenas um conjunto de pautas-bombas, né? Pois é, mas mais do que pautas-bombas, ou tanto quanto pautas-bombas, professor Bruno Sobral, e vale aqui lembrar que eu estou conversando com um economista, com um professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, mas que está, de uma certa forma, atuando aqui com a gente quase como um tradutor, né? Primeiro, ajudando a gente a entender o que exatamente é essa recuperação fiscal para o estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria te pedir ajuda também para sair do senso comum, porque a gente vê muita notícia, professor Bruno, falando dos altos salários de juízes, desembargadores, etc. e tal, dos benefícios, dos privilégios, mas não é disso que a gente está tratando aqui. A recomposição salarial dos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, são aqueles servidores que estão ali na base desse serviço essencial, né? Então, até nisso tem mais duas coisas a mencionar, né? Porque, primeiro, né, entender que todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro passaram pelo problema, porque se for basear nessa interpretação
que é uma recomposição para perda inflacionária, então todo mundo está prejudicado, né? Não é só esses servidores que conseguiram esse reajuste, né? Então, no caso, é servidor do executivo, é servidor do legislativo em geral. Então, ou seja, isso, inclusive, tem uma discussão sobre isso, né? Porque, ou seja, se vale para um, e se for aceita que a interpretação é uma recomposição, em tese, você deveria buscar, então, se fosse feito isso para todos, né? Se for só para um, aí, se for uma classe específica, você pode entrar nesse debate se de fato você está baseando na prerrogativa desse artigo da Constituição, né? Dado que todos perderam, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um pouco que você aludiu, e aliás, isso é uma certa contradição por um detalhe, né? Que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, né? Houve esse estardalhaço todo com esse aumento de 5% que pega o que a gente chama do andar de baixo do judiciário, né? Não pega juiz, né? Não pega super salários, né? Podemos dizer assim, né? Super salários são aqueles que estão ali no teto ou por alguns penduricários ganham, apesar de não poder ganhar, acima do teto, né? Só que, apesar de ter todo estardalhaço por esses 5%, né? Estava havendo um debate em Brasília, né? Sobre inserir no orçamento federal do próximo ano um reajuste de 16% para o STF, né? Lá para cima. E pela regra no judiciário, quando você reajusta o teto do STF, você tem vinculação e repasse e serve como teto para os judiciários estaduais. Então, ou seja, acaba gerando a possibilidade quase que automática de você ter um reajuste do judiciário no andar de cima, né? Então, é um pouco uma questão meio de discutir matemática, né? Ou seja, né? Porque 5% a gente acha um absurdo e 16%, mas aí para os juízes e desembargadores, a gente não coloca em discussão. Né? Mais ainda, né? Deixa eu aprofundar essa matemática. Por que 5% em cima de 10 é um absurdo e 16% em cima de 500 a gente não discute, né? Porque, claro que a proporção não é essa, mas é uma diferença muito grande, né? É claro, e aí você percebe que, enfim, que a interpretação do juiz do STF, ele tranquilamente ali, né, já teve uma liminar desfavorável, né, para os servidores, porque evidentemente não pega naquele conjunto que é mais próximo a ele, que são dos juízes, embargadores, né? Esse ajuste de 5% era para os funcionários, né? Para o andar de baixo do judiciário. Agora, volto a falar, tem todo um debate aí mais amplo, né? Ou seja, e os outros servidores, né? E, de fato, a gente vai só olhar para a questão salarial e não propriamente discutir uma revisão do acordo como um todo, né? Porque eu acho que, assim, esse debate deveria estimular a gente entender as restrições que não estão só nesse caso, estão em diversas outras questões sobre esse programa quer dizer, tem esse nome sugestivo, né? Que não quer dizer que necessariamente induz a isso, de recuperação, um regime de recuperação fiscal, né? Ou seja, até que ponto que, de fato, esse regime de recuperação fiscal garante a recuperação econômica do Rio de Janeiro, garante uma recomposição do poder do Estado, fazer política pública e valorizar o seu corpo de servidores, ou de fato é algo que você articulou ali meio para terminar uma gestão, né, empurrar o problema para frente, né, e aí qualquer soluço que der, você sempre faz um terrorismo de dizer, opa, não pode fazer isso, senão é para pagar salário, vai ficar sem receber salário, a máquina pública para. Então, ou seja, essas horas que a gente deveria perceber que deixa mais claro as contradições do próprio processo, né? E mostra ali como a gente, de fato, está submisso, né, à dependência, né, de agradar interesses que não são interesses representativos da própria população. Ou seja, a população tem que passar a ter clareza de que a gente está submetido a um acordo onde o governo federal não mostra responsabilidade sobre o problema do Rio de Janeiro. Agora, eu preciso retomar, antes da gente se despedir, uma questão que você mesmo colocou, né? Esse é um ano muito importante, é um ano eleitoral, é sempre importante debater alternativas. Você teria outras possibilidades para apresentar para o Rio sair dessa crise? Porque essa a gente já está vendo que não está funcionando, né? Então, assim,
é um debate um pouco mais complicado, porque tem que entender o seguinte, né? O Estado, né? Os poderes estaduais, eles não têm capacidade, né, de se autofinanciar com o déficit público, né? Com déficit no seu orçamento, né? Então, por razões da lei de responsabilidade fiscal, que, enfim, por tempo a gente não vai conseguir detalhar tanto aqui, né? Mas essa restrição para os governos estaduais, o governo federal não tem, né? Ele pode emitir moeda, ele pode emitir títulos, né, da dívida pública e tudo mais. E aí você entende como ele conseguiu, nos últimos anos, né, rolar déficits públicos de 170 bilhões, por exemplo. O Rio de Janeiro não consegue rolar um déficit de 10 bilhões. Ou seja, os dois casos, eles estão com orçamento negativo, né? Estão com déficit. Só que um tem instrumentos para rolar essa dívida sem você ficar subordinado a ficar com o pires na mão, né? O Estado do Rio de Janeiro, por inúmeras razões, que aqui no caso não vai dar tempo de detalhar, né? Ele ficou numa situação bastante complicada e aí deveria ter tido o entendimento do governo federal da necessidade propriamente de você aportar recursos no Rio de Janeiro para garantir a sustentação das instituições públicas, para garantir programas sociais, para garantir frente de trabalho, investimentos no Estado do Rio de Janeiro, e nada disso foi contemplado, né? Então, na verdade, você apenas olhou o Rio como se fosse um problema, né? Inclusive usou o Rio como um anti-exemplo, né? Cabe lembrar que eles falaram diversas vezes, né, que o Brasil tinha que fazer certas ações, certas reformas, para não virar o Rio de Janeiro, né? E deixou o Rio de Janeiro sangrando, e a população passando necessidade, em certa medida, o Rio, perante o país, sendo humilhado, né? Então, esse tipo de lógica de agiotagem, né, que o governo federal, infelizmente, né, imputou sobre o Rio de Janeiro, que a gente tem que botar em discussão e defender nossos interesses, né? Ou seja, assumir o protagonismo, né? Então, eu acho que assim, se a gente não conseguir se reposicionar, e isso, evidentemente, exige uma solução política, fica muito difícil, porque a gente vai ter que discutir, por exemplo, num prazo de curto prazo, né, uma série de injustiças federativas, do ponto de vista de tributação, que o Rio perde. Vou te dar só um exemplo, né, para não estender muito a minha fala, a gente poder, enfim, continuar. Existe a questão da Lei Candir, né? A Lei Candir é uma desoneração em cima de quando você faz exportação de semi-manufaturados. Pega o petróleo, né, que é o principal produto exportado pelo Rio de Janeiro, né? Há um cálculo, né, que a Lei Candir existe desde os anos 90, né, que em tese o governo federal teria que fazer compensações, e essas compensações, né, nesse imposto está desatualizadas. O Rio já perdeu, ou seja, o governo federal deixou de repassar no Rio de Janeiro, em tese acumulado, em torno mais ou menos ali de 45 bilhões. E por ano, em torno de 5 bilhões. Só que essas coisas não são chamadas a atenção, ou seja, é como se de um lado você cobra uma dívida e o que você deve para o Rio de Janeiro você se finge de sonso, você não enfrenta o problema, você não discute, né, uma coisa junto com a outra e fala assim, peraí, como é que você só olha o que eu te devo e não o que você me deve? Ou seja, o buraco, falando popularmente, é muito mais embaixo, né? Precisa a gente tem que fazer uma reflexão, mobilizar a população e defender nossos interesses, porque tem injustiças sendo feitas contra o Rio de Janeiro, não é fazer de vítima, não. É saber propriamente defender o interesse do Rio de Janeiro. Outros estados fazem isso, né? Cabe a gente ter, então, uma estrutura de Estado para não deixar o Rio ficar sangrando, o Estado ficar sendo estrangulado, em certa medida. Quando você cria esses problemas para reajustes salariais, você está desvalorizando o serviço público, então você tende as pessoas saírem do serviço público, ficar, então, os quadros ali defasados. Então, tudo isso é um revés para o Estado. Né? E começa por entender exatamente o que está acontecendo. E é nesse sentido que eu quero agradecer muito a sua participação e a sua contribuição aqui, professor Bruno Sobral, que é economista e é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado, e a gente vai ter que falar sobre isso
muitas vezes. Claro, ainda antes das eleições, depois das eleições, que a crise não vai acabar da noite para o dia e é sempre bom a gente entender o que está acontecendo para poder se posicionar. Muito obrigada, professor Bruno. Eu que agradeço, estou à disposição e acho que esse momento eleitoral é muito importante para a população estar de olho, para não achar que assim, agora todo mundo oferece soluções fáceis e, na verdade, você tem que ver ali, de fato, os candidatos que estão compromissados com o interesse de defender o Estado do Rio de Janeiro. A gente vai precisar disso. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite.